E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou a liberação de quase 35 bilhões de reais do Fundo Amazônia para a ONG Organização dos Povos Indígenas do Juruá fazer o projeto de gestão territorial voltado a beneficiar indígenas do Acre. Em 2021, a organização se juntou à ONG SOS Mata Atlântica e conseguiu na Justiça a suspensão das obras da BR-364, projetadas no governo Bolsonaro. A expansão da rodovia cortaria o Parque Nacional Serra do Divisor, perto da fronteira com o Peru. A obra geraria empregos na região e facilitaria a vida dos acreanos. Na época, a decisão da juíza federal substituta da primeira vara de Rio Branco, Franciele Martins Gomes Medeiros, se baseou na violação dos direitos socioambientais, no risco de extermínio de povos indígenas isolados e na ausência de consulta prévia aos povos indígenas da região. Paulo, quero te ouvir aí em relação a essa ação, essa medida da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, de liberar 35 bilhões de reais do Fundo Amazônia para essa ONG, Organização dos Povos Indígenas do Juruá. Agora a vida desses indígenas vai mudar, né? Agora tudo se resolve. O problema dos indígenas era a falta de dinheiro, falta desse trabalho aí em defesa, de um monte de coisas que eles colocam, que só essas ONGs boazinhas são capazes de fazer. Olha, a Marina Silva, ela é um símbolo dessa estrutura paraestatal, que utiliza-se de causas em que geram um certo engajamento moral e parecem serem boas, mas que, na verdade, há outros interesses envolvidos. São interesses aí em comandos territoriais, em minérios, todas as riquezas que uma área pode proporcionar, e para manter este negócio, eles precisam congelar os índios na situação que eles estão. Senão o negócio deles acaba, perde o sentido, né? E isso vem de muito tempo, e aí com várias facetas, né? Uma faceta originária desses movimentos era uma conquista territorial. O Dr. Plínio Corrêa de Oliveira já denunciava isso nos anos 70, esmiuçando documentos e colocando essas teses de formação da nação Guarani, que era um Brasil totalmente desconfigurado, mas dividido em várias nações indígenas. Depois isso foi utilizado por outros grupos estrangeiros, agora por também esses movimentos globalistas, né, que enxergam o mundo como uma coisa só e querem reservar partes do mundo para determinadas especificidades. Então tem tudo ali, menos interesse dos indígenas, menos, só interesses dessas pessoas, que ao ver um grande mercado, aí, um grande fluxo de dinheiro disponível, vai lá para buscar essa grana. Como eu já disse aqui, para a picareta levantar dinheiro, índio é lastro, e esse é mais um caso. Bom, perfeito. Antes de a gente dar sequência aqui em mais notícias, em Oeste Sem Filtro, só uma correção, na verdade, a ministra Marina Silva liberou 35 milhões de reais e não 35 bilhões de reais, como dito anteriormente. Ainda assim, é um valor gigantesco que merece atenção de todos os órgãos para saber como é que esse dinheiro vai ser usado. Porque se a gente tomar como valor de face, e é muito fácil porque eles têm comprovado isso, me permita, Paulo, só fazer essa observação, a CPI das ONGs tem demonstrado claramente uma série de desvios desses recursos, falta de comprovação do uso do dinheiro e a maior parte do dinheiro usado com o pessoal e não na causa que eles estão defendendo. E pela lógica democrática brasileira, não se pode não levar em conta a apuração do que fez a CPI das ONGs, que é presidida lá pelo senador Plínio Valério do Amazonas. E ele deixou muito claro ali o quanto há desvio. As pessoas adoram falar, vamos salvar a Amazônia. Quantas a gente ouve esse discurso? Comece prestando atenção na CPI das ONGs. Ali tem uma série de desvios demonstrados claramente que merecem investigação, merecem, no mínimo, atenção do cidadão. E aí agora a gente vê, na contramão do que está se apurando na CPI, de desvio de recurso, de passagem desse dinheiro por ONGs que quase que tomaram a Amazônia, uma invasão à soberania nacional, e aí você libera mais 35 milhões de reais. Por que está sendo na contramão desse jeito? É o tipo de coisa que não poderia acontecer, não neste momento.
sem antes se apurar exatamente tudo que a CPI das ONGs apontou claramente de desvio de finalidade desses milhões que são investidos ou com a liberdade que essas ONGs atuam na Amazônia. Essa CPI das ONGs está jogando luz essa questão, né, Piotr? Foi prorrogada até dezembro, tem muito ainda para esclarecer, né? De forma como a gente nunca tinha visto numa discussão sobre a Amazônia. A Amazônia é um assunto internacional e é um assunto doméstico importante, a gente fala disso com muita frequência aqui. As pessoas querem começar a resolver os problemas da Amazônia? Bom, então comecem a prestar atenção no que tem mostrado de forma muito clara, com uma investigação séria, sem estrionismos, nada, ou seja, é uma investigação competente do que está fazendo lá no Senado da República a CPI das ONGs. A questão amazônica, só para voltar esse assunto que é muito importante, não vai se resolver enquanto não se dedicar atenção e cuidados aos brasileiros que moram lá. Eu estou falando que o senador chama de amazônidas, eu vou chamar de ribeirinhos. Os ribeirinhos da Amazônia, se você não foi à Amazônia, eu vou contar essa história rapidinho. Eles têm a proeza de não ser levado a sério por ninguém, quase ninguém. Não são indígenas, então a FUNAI não cuida deles. Eles não fazem parte de alguma etnia dessa que tem uma série de ONGs cuidando. Eles são simplesmente brasileiros extremamente pobres que fazem a Amazônia ficar brasileira porque eles estão lá, eles defendem a terra com a permanência deles lá. E quem ajuda esses brasileiros normalmente são as Forças Armadas, porque elas têm aquele serviço, sobretudo de atendimento assistencial de saúde, com a Marinha, a Força Aérea, porque são lugares onde só as Forças Armadas conseguem chegar, tamanha dificuldade do lugar. Se não se levar a sério essa gente, se não cuidar deles, se não der cidadania a essas pessoas, não vai ser a ONG que vai fazer isso, tá? A ONG não tem essa competência e a gente está vendo pior, desvios de conduta dessas ONGs e, pior ainda, o uso de recurso, às vezes até público, como é o caso desse, sem saber se realmente vai ser bem aplicado.